Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Gentilzinho Papo 10, que saudade do Eurico Miranda, né? O jogo contra o protegido da CBF. Vão meter a mão no Vasco. Fizeram de tudo pro Corinthians ser campeão. Vamos ver, né? O Vasco, para mim, o Vasco é melhor que o Corinthians. Se o Vasco fizer um grande jogo hoje no Maracanã, ele vai ser campeão. Que vexame essa cobrança de pênalti, Alexandre, vexame, né? Como é que um profissional que ganha 2 milhões por mês bate um pênalti desse jeito? Sinceramente. Cara, eu ganho 2 milhões por mês, eu treinava pênalti até minha perna ficar dura. Carlos Avelino, o Leonardo Jardim teve erros em alguns jogos. Ele não fazia mudança rápida no segundo tempo. Na Copa do Brasil, ele errou nas mudanças. Errou, mas tem muito crédito o mister, né? Fez um trabalho muito bom, né? Tem muito crédito o mister. Flávio Costa, boa tarde, Jaircy. Sou seu fã, obrigado, de governador Valadares. Não gosto do Tite, mas já que veio, não resta outro remédio, a não ser apoiar, né? O Cauã Moraes tem mais chance, eu acho ele melhor do que o William. Beleza, mas o William jogou muito, viu? O William jogou muito nessa temporada, jogou muito na final, na semifinal contra o Corinthians. Fidelis, se os juízes tivessem feito um bom trabalho, a gente tinha sido campeão. O Cruzeiro perdeu 15 pontos para a arbitragem no Brasileirão e foi garfado nos jogos contra o Corinthians. Márcio Júnior, perder pênalti é uma coisa, agora 4 é demais, é demais. Olha lá, estou revendo o pênalti batendo o Pedro ali. Reclamou que o goleiro saiu antes. Realmente, pelo que eu vi, saiu, mas não justifica. Os outros não concluíram também, não fizeram. Né? Faz parte, galera, é isso aí. Geraldo Magela, não assisti, mas ouvi falar que os pênaltis do Flamengo foram a lá Gabigol, perfeitamente. Você está certo. Quem te falou isso, falou certo. E um detalhe importante. O Flamengo ganhou tudo na temporada praticamente. Vai reclamar, a torcida do Flamengo vai reclamar de quê? Campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ano passado, né? Veio ganhando tudo. Campeonato Carioca que não vale nada, Supercopa, Recopa, ganhou tudo. Então, gente, vai reclamar de quê? Jonathan Dias, está tranquilo, gente. O Flamengo tem muitas condições de ganhar outra Libertadores e voltar ao Mundial. Sim, com certeza. Mas é que ele nunca esteve tão perto. Porque o jogo com o Liverpool foi mais difícil, né? O Liverpool meteu 1-0 na prorrogação, acabou o assunto. Salah, o Firmino, Roberto Firmino. Hoje não, hoje o Flamengo mostrou que tinha chance de ganhar o jogo até no tempo normal, no segundo tempo, na prorrogação, mas não aconteceu. Já esse para vencer o Flamengo, só o Cruzeiro, Rubens Moraes, isso é verdade. O Cruzeiro ganhou do Flamengo e do Palmeiras no Mineirão e empatou com os dois fora de casa. Isso é verdade, né? Tamo junto, minha galera. Programa Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal? Senta o dedo no like. Tiago Henrique, Jaircy, o Samuel Venâncio também encerrou o contrato com o BH para poder ser isento de comentários. Sim, o Samuel, assim que ele montou a TV Samuca, ele também não renovou o contrato com o supermercado BH, né? Mas não tem nada a ver. Se ele tivesse, ele continuaria sendo isento, né? E o Pedro Lourenço, eu posso falar de cadeira, nunca me pediu nada, nunca reclamou de nada. Foram comigo assim maravilhosos o tempo todo, né? Eu não tenho o que reclamar, deixando bem claro, só agradecer a confiança do presidente Pedro Lourenço, da família dele, do Pedro Júnior, todos do supermercado BH, que foram fantásticos comigo. E está tudo certo, está tudo tranquilo, sem problema nenhum. E se eu tivesse mantido, ou eles tivessem mantido, né, o patrocínio, eu continuaria falando do mesmo jeito que eu falo do Tite, né, do Cruzeiro, meu amor pelo Cruzeiro. Eu sou um cara só, eu tenho uma cara só. Obrigado pelo carinho. Saulo Sérgio, aí você é fera, do jeito que você comanda seu canal, junto com 90% dos seus espectadores, porque sempre tem outro torcedor entrujado no meio. Parabéns pelo estilo único no mundo. Obrigado, meu camarada, mas vocês fazem o programa. Eu sempre digo, ó, pedindo ao Silvio Santos autorização, minhas colegas e meus colegas de trabalho, né? Souza Júnior, aí se você ficou mais abatido no Cruzeiro quando saiu da Copa do Brasil que o Flamengo no Mundial. Porra, cara, você leu o meu rosto. Fiquei muito mais abatido com a derrota do Cruzeiro do que o Flamengo hoje. Veja você, e olha que o Flamengo está disputando um título que poderia ser um bimundial. Engraçado, hoje eu acordei, eu não estava para jogo. Tem dia que é assim, né? Não me importei muito com o jogo. Acompanhei, faz parte para entrar aqui, mas hoje eu não estava ligado, Meu filho vibrou para caramba o Lourenço, chegou mais cedo hoje, né? Fez prova, e vibrou para caramba no gol do Flamengo. Eu só olhei, não gritei, não falei nada. Foi um dia diferente para mim. O Biraci, time do Brasil não ganha do europeu há anos. Desde 2012, com o Tite, ele é o último campeão mundial, com o Corinthians, 1-0 do Chelsea, gol do Paulo Guerreiro, lembra? Então o Tite tem esse mérito, né? Há 13 anos ele ganhou, em 2012, né, o título mundial com o Corinthians. Luiz Carlos, futebol brasileiro perdeu sua essência. Perdeu, Luiz, eu concordo com você.
Perdemos nossa essência, perdemos nossa toque, tabela, no drible, gol. A arbitragem é uma calamidade. E a cada ano que passa a gente vai, né, afundando mais. Leonardo Nogueira, Flamengo jogou muito, representou o futebol brasileiro. Tá aí, legal, belo comentário. Também achei que jogou principalmente no segundo tempo. Márcio Santos de Itaúna voltando aqui. Só não entendi contratar o Tite neste momento. Já que estamos em reconstrução, faria o possível e impossível para trazer o Vojvoda. Já que veio o Tite, vamos apoiar. Mas o Vojvoda está empregado no Santos, amigo. O Tite estava desempregado, tentou trabalhar na Europa, ninguém quis. Vamos falar a verdade, né? Ninguém quis ele na Europa. Tentou tudo. Nem time pequeno europeu quis ele. Então ele teve que falar, ó, fiquei 7 meses cuidando da saúde mental e agora acertou com o Cruzeiro, é isso. Residente, Flamengo foi valente, jogou com raça, parabéns. Isso aí. Encarou um PSG de igual para igual. Ó, o Francesco Dias voltando aqui. Boa tarde, pelo amor de Deus, me fala que o Wallace e o Gabriel estão fora. Bom, aí quem tem que falar é a diretoria, mas eu acho que os dois, o Wallace não sei, mas o Gabriel Barbosa muito dificilmente vai ficar. Primeiro que o Tite não se dão, são inimigos. Né? Olha lá, o goleiro no segundo no pênalti do Pedro realmente tirou o pé da linha. Olha lá, tá bem nítida a imagem agora. Mas não adianta reclamar quem perde 4 pênaltis. Carlos Avelino, quando vier a BH, vou te dar um abraço. Já te dou um abraço daqui, quando estiver em BH será sempre um prazer nos jogos do Cruzeiro, né? Eu estarei sempre nos jogos do Cruzeiro quando eu puder. Jonathan Dias, vão ajudar o Corinthians, pois eles estão devendo até o pescoço, precisam da premiação da CBF. É verdade. Tem esse fato também. Mas o Vasco também está devendo, viu? O Vasco também precisa, né? Axé. Corinthians só ganha se for no apito. Roubaram o Cruzeiro. Mas eu falei durante 3 meses. Se for na bola, o Corinthians não ganha do Cruzeiro. E ganhou no apito. 1-0 gol do Demão, Memphis Demão. E lá nos pênaltis, no Itaquerão, que o juiz não quis expulsar o jogador do Corinthians, que deu uma cotovelada no Caio Jorge. Carlos Avelino, já disse, se o Gabriel pedir perdão, o Tite vai aceitar, tiver uma conversa madura, a vida dá volta. Pode ser. Acho difícil é o Gabriel pedir perdão. É um cara egoísta, egocêntrico. Eu acho que venceu o prazo dele no Cruzeiro, não tem jeito não. Gabriel Camilose, já disse, na sua opinião, o Cruzeiro pode conquistar o tri da Libertadores com o Tite? Pode. Se o time encaixar e ele fizer um grande trabalho, pode. Todo mundo pode ganhar a Libertadores. O Cruzeiro está nela, na fase de grupos. Trabalhar e montar time para ganhar. Né? É por aí. Minha galera, vou agradecendo a vocês pelo carinho, pela audiência. Parabéns ao PSG, campeão de fato e de direito. Parabéns ao Flamengo pelo ano maravilhoso. Parabéns ao Cruzeiro pelo ano maravilhoso. E vamos que vamos. Temporada 26 vai só começar em janeiro. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Toda a primeira parte do Brasileirão, a primeira fase, né, o turno, será disputado antes da Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, o retorno. Então esse ano tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e o Cabuloso vai para cima, e o Flamengo vai para cima, e a gente está junto sempre. E beleza? a gente questiona o seguinte, o futuro do Gabigol no Cruzeiro é ficar em paz com o Tite. 34% consideram que é possível. Ficar sem clima com o Tite, 13% afirmam. Vai votando. Sair do clube, 53%. Vamos relembrar tretas daqui a pouquinho na reportagem especial de Isabel Guimarães, mas a gente tem os 2 momentos em que ficou claro que o relacionamento profissional Tite-Gabigol é complicado. Joga. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Todo lugar que eu vou, todo mundo me para e faz a seguinte pergunta, Leopoldo Siqueira. Isso, vou deixar bem claro aqui para os agentes do Gabriel Barbosa, para o pai do Gabriel Barbosa, para o próprio Gabriel Barbosa, que são torcedores falando. Você não acha que ele perdeu aquele pênalti de propósito, porque com certeza já sabia que tinha uma conversa com o Tite antes? Eu não entro muito nessas teorias da conspiração, não. Eu acho que foi um pênalti batido de forma incompetente mesmo, sabe? O jeito que ele sempre bateu foi ali naquele canto ali, mas ele favoreceu muito o Rossi pela forma que bateu. Não pela intenção. Hugo Moura. Né? Favoreceu muito naquele ponto pela forma com que bateu. De uma maneira displicente, de uma maneira que eu considero ser irresponsável mesmo, mas isso não mexendo na honra do jogador, certo? Agora, em relação ao Tite. Leopoldo Siqueira, quando o Tite vira pro Pedro Lourenço e fala assim,
eu quero trabalhar com esse elenco, evidentemente que o Pedro ele já tinha já planos de dispensar o Bolacier, de dispensar o Eduardo, de dispensar jogadores como o Gamarra, porque entende que tem que fortalecer o elenco. Sobre o Gabriel Barbosa, posso ser muito franco e honesto mesmo? Eu acho que tudo depende de uma conversa muito franca dentro dos bastidores e ali dentro entre os dois mesmo, entre treinador e jogador. Minha vontade como torcedor, Hugão, e aí o torcedor é o coração, passional falando, e não me peçam coerência por isso. Vai com Deus, Deus te abençoe, tudo certo, obrigado por esse ano ou não, e tudo bem. O Hugão comentarista, Tite, chama, bate um papo, tenta resolver essa parada aí, tenta achar um lugar dele aí no time aí, porque é um jogador, querendo ou não, gente, é um jogador que tem a sua qualidade e pode resolver muitas partidas, por exemplo, inclusive, e quem sabe o jogo contra o Corinthians não foi apenas uma fatalidade e um hiato, porque se for lembrar disso também, o Fael poderia estar aqui culpando o Hulk pelo pênalti perdido, por exemplo, na final contra o Lanús, e ele não fez, pelo contrário, respeitou a história do Hulk dentro do clube dele. E por que não o Gabriel Barbosa não pode, de repente, escrever uma história ainda no Cruzeiro? Verdade é, quando eu defendi, não tinha acontecido todas essas polêmicas e o pênalti perdido diante do Corinthians. Como torcedor cruzeirense, a minha grande vontade é que ele siga o seu caminho sem prejudicar o Cruzeiro financeiramente. Perfeito, então. Vimos aí o mercado atleticano, agora chegou a hora do mercado celeste. Joga aqui pro Gão comentar quem fica, é a pergunta, o Fagner. Parece que não, né, Gão? Não, porque tem uma condição do empréstimo ao Corinthians, né? E a gente tem o Cauã Moraes, que pra mim é um jogador que pode ser melhor aproveitado. Quem sai? João Pedro, o atacante, estava emprestado ao Volta Redonda, ele acertou definitivamente com o Londrina. É um jogador que começou bem e teve alguns atos de indisciplina e por isso se queimou no Cruzeiro. Junto com o Fernando na época, né, que foi emprestado também nessa situação, mas acho que realmente no atual elenco do Cruzeiro ele só caberia se tivesse tido aquela sequência importante. Eu acho que poderia ser um bom jogador, mas se tivesse continuado com a camisa do Cruzeiro, entendido o que é a camisa do Cruzeiro, o peso da camisa do Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro faz uma boa negociação. Vamos começar pelo Matheus Pereira. O Matheus Pereira falou o seguinte, rapaziada, nunca escondi que o Cruzeiro é meu clube do coração. Já falei em entrevista que às vezes tenho que me conter por me sentir como um torcedor dentro de campo. O choro, a frustração, vem disso. Eu queria muito esse título como um jogador do time e também como torcedor. Mas o futebol tem dessas. Ele não se mede só pelo sonho. Fizemos um grande jogo ontem, jogamos contra um time difícil, que nos impôs muitas dificuldades no Mineirão e na casa deles. Faltou pouco. Dói, mas ensina. A derrota machuca, a lição fortalece e seguiremos mais fortes. Está escrito nas estrelas, nossa hora vai chegar. Obrigado a todos vocês, Nação Azul. E aí ele colocou um versículo no final, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa foi a publicação do Matheus Pereira. Eu acho o seguinte, tá, galera? A temporada do Matheus Pereira 2025 foi muito boa, tá? Acho que se a gente tinha, de repente, ali algumas coisas, né, para reclamar do Matheus Pereira ano passado, né, em alguns outros momentos, esse ano ele deu a volta por cima, né? Foi um jogador importante, talvez seja um ano que ele tenha sido mais regular. E eu só continuo achando que ele precisa aparecer mais nesses jogos grandes, sabe? Eu continuo achando que ele precisa aparecer mais nesses jogos grandes, porque os grandes jogadores, né? Os atletas diferenciados, são nesses momentos que eles têm que mostrar por que são chamados de craque, por que usa 10, sabe? Então, o Matheus Pereira é um baita de um jogador, né? Um baita de um assistente, tem uma visão de jogo absurda. Esse ano ele melhorou muito no quesito marcação, recomposição, jogar pelo time, né? E isso acho que ninguém pode falar do Matheus Pereira nessa temporada 2025. Mas, de fato, jogo grande, decisão, importante, aí a gente precisa que ele faça diferente. Ele fez uma boa atuação, né, no jogo da volta contra o Corinthians da Neoquímica, mas, assim como o restante do elenco do Cruzeiro, uma partida muito, muito apagada no Mineirão. E tomara que fique, tá? Para 2026, que eu acho que é um jogador fundamental. Inclusive, nós nem temos outro, né? Se o Matheus Pereira sair aí, acredito que não saia,
nós não temos outro atleta, né, para poder fazer reposição para a ausência do Matheus Pereira à altura. Antes de eu passar aqui o segundo depoimento da galera, já tem gente participando na Live Pix, rapaz. Olha só que doideira. Começando aqui com o Lucas R. Silva. Lucas R. Silva mandou R$6. Me contrata Diogão. Treino JJ, faço musculação, sei cozinhar super bem e sei fazer cerveja artesanal TB. Vai, que isso, velho. Você tem que arrumar uma mulher pra você, filho. O cara cozinha, lava, passa, faz cerveja. Agora ele falou o seguinte, ó, Diogão, treino jiu-jitsu e faço musculação. Dá não, irmão? Tretar com você aqui, nós dois vamos desembolar aqui, o tempo vai fechar. Eu sou cheio de parafuso na perna, você me dá um... Ah, já era, filho. Tô brincando, um abraço pra você, tá, Lucas Silva? Galo doido Isabela mandou R$6. Mesmo sendo rival, adoro seu trabalho, Diogão. Tamo junto, Isabela. Galera, obrigado pela audiência, pelo carinho. Tamo junto sempre. Acima de tudo, o Cruzeiro, hein? China Azul. Primeiro Cruzeiro, segundo Cruzeiro, terceiro Cruzeiro. Seja quem estiver lá. O clube é gigantesco. A torcida China Azul é gigantesca. Tanto que o Roberto Drummond, atleticano, batizou de China Azul por ser gigantesco. Hein? Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!